Olá pessoal, hoje em Histórias e Curiosidades da Segunda Guerra Mundial tenho a honra de apresentar à nossa audiência mais uma entrevista com o herói Fabiano. Para quem não sabe, o Brasil foi o único país sul-americano a enviar um contingente com mais de 25 mil soldados para a Itália em plena Segunda Guerra Mundial. Hoje nos resta, infelizmente, um pouco menos que 100 combatentes vivos. E por isso são verdadeiros Highlanders, guerreiros imortais, pois já passaram dos 100 anos de existência. Portanto, conversar com esses homens é sempre uma experiência emocionante. Ouvir seus relatos durante a sua participação na guerra e aprender com eles um pouco da sua vivência ao longo de mais de um século de vida fazem destes bate-papos um verdadeiro tesouro de conhecimentos. Gostaria de pedir para quem conheça algum veterano da FEB que, por favor, entre em contato conosco aqui mesmo nos comentários, pois pretendo entrevistá-los antes que essa magnífica geração de heróis deixe de existir. E não esqueça de assinar o canal e deixar o seu like. Meu nome é Marcelo Hoffman e você é sempre bem-vindo ao canal. E agora com vocês, Cabo Custódio. Olá pessoal, estamos aqui em Júlio de Castilhos, interior do Rio Grande do Sul, na casa do senhor Taltíbio de Melo Custódio. 102 anos, um veterano da FEB, com o peito recheado de medalhas, vai nos falar um pouquinho sobre a sua participação na Segunda Guerra Mundial. Senhor Taltíbio, um prazer. Muito obrigado por conceder essa entrevista. Em setembro de 1939, estourou a Segunda Guerra Mundial. O senhor é da classe de 1920, o senhor nasceu em 1920. Em 1939, o senhor estaria com 19 anos. E o senhor estava onde? Estava morando aqui na cidade ou estava em outra cidade? Morava aqui. Morava aqui? E o senhor já era militar ou não? Não. Eu cheguei quando eu atingi os 18 anos, eu já estava para me apresentar, porque o cara tinha que, já estava, naquele tempo estavam pegando o pessoal já que tivesse um pouco menos de 18, que quisesse ir, eles pegavam. Mas eu já tinha, sentei para ser 41, já estava na minha época de servir, né? E eu sempre tinha muita vontade de servir, tá? E aí fui e me apresentei no meu quartel. Aí me mandaram para Santa Maria. Depois lá a incorporação do pessoal tinha a gente, que era um horror. Eu sobrei como sobra, fiquei como sobra. Aí fomos distribuídos nesses quartéis de cavalaria que pega lá de Quararia até Santo Anjo, São Borja. Aí eu fui para Santo Anjo. Santo Anjo. Fiquei lá até dali e saí para ir para a guerra. Pois é, mas em 42 é declarada a guerra porque um submarino U-507 afundou 5 navios na costa da Bahia e do Sergipe. O Vargas, o presidente Vargas, declarou guerra ao eixo. E aí o senhor foi convocado para a guerra, é isso? Depois daí nós fomos para o Rio de Janeiro fazer treinamento. Depois de fazer treinamento lá um longo tempo, aí embarcamos para ir para a guerra. Mas vamos retroceder um pouco aqui. Do seu deslocamento aqui do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro levou quanto tempo? Foi feito de trem, né? E quanto tempo levou? Levou 8, 9, 10 dias. 10 dias. Então a aventura já começou aqui no Rio Grande do Sul? Começou aqui, E como é que foi andar tanto tempo dentro de um trem? As condições dessa viagem, como é que foram? Foram péssimas. Que a gente não tinha lugar nem para dormir.
daqui a gente ia para São Paulo de trem, não tinha cama, não tinha nada, tinha que deitar no soalho dos carros para dormir um pouco. E a alimentação? A alimentação foi péssima. Péssima. É porque a gente via, a maioria dos lugares que nós passamos de trem não tinha quartéis. Uhum. E difícil os trem, né? Ficar esperando. Aí chegou em São Paulo, aí... De São Paulo para lá, assim, aí nós fomos bem acomodados, os carros de primeira, tudo bem, muito bem organizado, tudo. E fomos dali mais 24 horas, fomos ao Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, o senhor ficou ali Fiquemos na Vila Militar. Na Vila Militar. E ali foi feito o treinamento para vocês durante quanto tempo? Dali a gente depois saía para os treinamentos. Uhum. E durou quanto tempo antes de embarcar para a Itália? Uns 6 meses, acho que. Uns 6 meses. E depois... Depois embarcamos e fomos para Nápoles. E a viagem do Brasil até Nápoles durou também uns 14 dias, foi? Levamos 20 e poucos dias. 20 e poucos dias. E também as condições do navio lá, o senhor lembra como é que estava lá? As condições foi muito apertada, assim, não, sem espaço. Mas pelo menos nós tínhamos beliche para dormir e tinha um dia que o cara ia lá para o convés para pegar um pouco de ar e sol. E a alimentação? A alimentação foi péssima. Péssima, né? Porque tinha tanta gente que eles fizeram um rodízio e o camarada não sabia a hora que ia almoçar e a hora que ia tomar café. Entrava na fila e sabe lá que horas ia almoçar. Uma vez eu fui chamado para jantar, era 3 horas da madrugada. Sério? Fechou o rodízio e aí o cara tinha que pegar o outro rodízio para pegar. E o senhor ainda lembra ainda o nome do navio que o senhor foi? O General Meire. Uhum. 116. E o escalão, o senhor foi no primeiro, segundo? No segundo escalão. Segundo escalão. Bom, chegando em Nápoles, aí o senhor foi dormir aonde? Aí a gente via tantos dias já que a gente só ouvia o barulho dos motores do navio lá. Uhum. E o dia que nós chegamos em Nápoles, eu me acordei, era cedo, eu tinha um sono muito liviano. E não senti mais o barulho das máquinas do vapor, que aquilo faz assim. Estava tão calmo, tudo tão silêncio. Aí eu estava no quarto beliche, lá em cima, lá perto da minha cama tinha uma viseira redonda assim, abri a minha janelinha. A viseira, aquela assim, eu olhei para fora, enxerguei Nápoles, aquilo era um mar de navio estourado. A destruição total, era a casa, era tudo pedaço. Aí tinha um soldado, era de Cruz Alta, até um soldadinho que ficava mais perto de mim. E eu chamei ele, digo, fulano, olha aqui para te ver, chegamos na guerra. Chegamos na guerra. Está tudo arrebentado aí. Olha só. Aí o cara olhou, veio ali, olhou e disse assim, Buh! Mas eu acho que não duramos 15 dias aí. O pessimista aí. O tamanho da destruição, né? Assustou, né, todo mundo. Bem, aí de repente já começou a vir as ordens lá. Ninguém saía, ficou continuado nos compartimentos. O meu compartimento era 404. Eles passavam a ordenada para ninguém, para todo mundo se preparar para desembarcar, mas ficar de pé e meio já em forma para sair e abandonar o apartamento.
chegamos na prancha para descer, lá em cima, na altura, lá em cima do navio. Olhamos lá embaixo, estava uma formatura de oficiais lá. Estava o general Mascarenhas, o Zenaldo da Costa, e mais outros 4, 5 generais. Veio uma banda de música, lá embaixo ficou lá o grupo de enfermeiras, tudo em forma lá, para receber os que estavam chegando. Uhum. Aí a gente descia lá, o general Mascarenhas apertava a mão, né? Como é que foram de viagem, tá? Eu disse para ele, general, temos aqui tudo com bugalinha comprada. Tudo tonto. Tudo. Foram 20 e tantos dias de viagem. E aquele navio jogando, assim, lá em cima e lá embaixo. E foi a primeira viagem que o senhor fez de navio, na vida? Fui conhecer navio lá também. Lá, olha Vi só, essas numa aventura dessa aí. lanchinhas que Olha só. se chegou uns 50 caminhão americano e foi encostando tudo encostadinho. E ali os caras iam descendo do navio e entrando naqueles caminhão. E eles levavam lá para os quartéis americanos lá. Chegaram lá, já tinha uns instrutores lá dando instrução para a gente que estava chegando, mas assustando de montão. Sim. Então eles chegam ao ponto que eles disseram assim, ó, vocês não podem aqui apertar a chave de luz, nem que tu saiba que não tenha nada, mas não toque e não mexa, não puxe fio, não aperte e não apague luz. E quando tu for deitar, tu pega o lençol e levanta bem devagarinho e passa a mão por baixo para ver se não tem um booby trap. Booby trap é armadilha para bobo. Ah, é? E aqueles alemães gostavam, botavam muito em qualquer coisa, né? Botavam muito em armas, relógio. Então o soldado ia pegar um souvenir de guerra, né? Aí estava uma armadilha ali, né? Estava uma armadilha. E depois levaram lá para os quartéis lá. Depois mudaram o fardamento, receberam os negócios para dormir. E nós passamos pelos pavilhões, tinha como lá aquele prédio, tudo de fila, né, para receber as roupas americanas. Aí chegaram os americanos perguntando, número do teu colarinho, o número da... Mas que número? Lá no Brasil não tem nada disso. Lá eles atiram, o cara, atiram 2 calças, 2 camisas, as cuecas, as coisas ali, e o cara pega e vai. Tem umas que falta a calça, tem uma perna mais comprida, outra mais curta. Digo, o senhor já viu alguém lá pedir? Eles distribuem no Brasil fardamento com o número certo? Toma aí, vai atirando. Pois a gente tem que estar trocando, uns com os outros. Né? E no seu caso deu certo o fardamento? Não, o tamanho? Troquei com os outros. Trocou com os outros, né? E os armamentos? O senhor pegou, foi lá também? Não, as armas só se pegava quando a gente ia sair para os combates. Só. Senão não se pegava. E o senhor já foi como cabo, né? Cabo custódio, né? E o senhor chegou a fazer quantas patrulhas lá na Segunda Guerra? Fiz várias. Várias? Alguma que que o senhor se lembra mais, assim, teve confronto direto com o alemão ou não? Sim, várias vezes. E eu era a arma que eu comandava um morteiro. Aqueles que largam uma granada na boca do cano, ela desce. Então Por isso eu tenho um problema de ouvido hoje, porque a granada, quando ela sai da boca do canhão ou da boca daqueles, aquele dá uma chupada lá. Dá uma dorzinha no fundo do ouvido. E foi só isso de guerra que eu peguei. Acho que foi, né? Não me acho que seja louco. Alguns voltaram com algum problema, né? Sim, muitos voltaram com problema. Mas eu, graças a Deus,
sou muito forte até, né? Porque O senhor ficou sempre no morteiro, fazendo artilharia? não, de vez em quando o cara. Quando o negócio era para pegar mesmo, eu ia pegando os primeiros que estavam por ali. E aí nessas horas, quando o senhor fazia uma patrulha lá com um grupamento Ah, assim? não, quando nós ia para descobrir onde estavam os alemão, Ah, eu, por exemplo, quando a primeira vez que eu fui, né, e fomos indo, e tinha um troço longe, assim, eu acho quase 500, 600 metros. E eu, com o binóculo, com o olho cravado assim lá na frente, de repente eu vi um cano assim, que se mexeu assim, né? E eu disse, tenente, olha, eu uma arma apontando para nós assim, assim. Aí o tenente veio ali, deitou do meu lado ali, olhou com o binóculo. Ah, mas não tem nada, tu tá vendo bichinho aí. Digo, não, tem sim, senhor. Até que de repente ele também enxergou. olha só. E eu já mudava, já começava a se apoiar também. E depois, quando o cara dava no inimigo que ele atirava na gente, a gente tinha que fazer um buraco e fazer um travesseiro na frente de terra, assim, para proteger, né? As balas batiam ali, pum, e eu voava. Olha só. E o que pegava muito era as granadas, né? Aqueles canhão, os troços, aqueles morteiros, os troços. Os Eles estilhaços, né? lançavam bem, ela estoura, né? Ela estoura no ar e cai para baixo. Os estouros pegam no chão. Que ele é mais perigoso. Mais perigoso, né? Por isso que tinha que usar o capacete, né? Para Usar proteção. o capacete de ferro. É. E o senhor chegou a usar, assim, nessas patrulhas, tinha alguma preferência de arma que o senhor usava? Não, Não? metralhadora. Era Thompson que o senhor usava? Atirei muito com a ponto .50. Ah, com a ponto .50, né? Ah. Uma Browning ponto .50, né? Ah, Aquela bichinha lá varria tudo. varria tudo, né? Eu imagino. Dá uma certa emoção, né? Atirar Ah, com uma ponto .50, né? Ah, é. Mas um dia eu atirei com acho que uma fita toda. A fita tinha 500 tiros. E sempre na ponta da fita sobravam 2 balas. Ah, é? E ia caindo bem embaixo do meu papo, se eu estava deitado assim, eu trocava as balas que sobravam, caía assim. E já estava tão quente aqueles cartuchos, já de ter estado atirando. Quando eu vi, estourou 2 balas embaixo do meu queixo quase aqui. A sorte que não me acertou nenhum. Que isso. Olha só, nunca imaginei isso. É, Deu muita sorte, né? é a Não teve. sorte, é. E o senhor chegou a atirar diretamente no inimigo? Sim, atirei. É. E teve alguma situação que o senhor viu que o inimigo tombou do outro lado lá? Sim, a gente via quando os caras mudavam de lugar, um corria para lá, outro corria para cá, outros levantavam, estavam mortos. E a gente atirava para varrer, né? Imagina. Das batalhas mais importantes da FEB, né? Vamos falar de Monte Castelo, Aí, Montese, o senhor participou de todas elas? eu participei em vários combates. E aquela tomada de Monte Castelo lá, que foi a mais perigosa. Ele voava bala para tudo que era lá. Era, né? Que Que eu me lembro, foram 4 tentativas, né? Que a FEB tentativas. tentou tomar Monte Castelo. Teve uma que... O senhor participou de quais? Você participou de todas ou Não, eu participei em 2. em 2? Em 2 para descobrir o inimigo, umas quantas. E depois aquela do Monte Castelo foi a mais perigosa, foi aquela lá. Aquelas ondia a bala por tudo que era coisa. Porque o inimigo no topo, ele tem uma visão privilegiada, né? De quem está subindo. Ah, é. E o Monte Castelo estava sem vegetação nenhuma, né? Eles estavam lá como quem caça passarinho lá da tirana. Era um tiro ao alvo, né? Era fácil, né? O dia que ataquemos o Morro do Castelo foi um tiroteio. Foi um tiroteio que o cara não sabe como é que sobrou.
tinha um tenente, o segundo tenente, ele era daquela unidade de São Paulo, do 6º Arreio. E aí, do castelo aí, os americanos atacaram de um lado e nós e os outros países que estavam parados dos outros lados. E tinha um tenente chamado Adriano. E aquele tiroteio mas era uma coisa de louco. Agora um tenente, eu estava com um rádio, e um tenente dizia assim: comandante fulano, manda a gente que eu estou mal aqui. Eu vim com 80 e poucos homens, estamos só com 11. Nossa. Manda a gente para cá. De repente cessou aquele tiroteio. Aí viu uma bandeira do Brasil lá em cima do morro. Olha só. Foi os caras, um lado foi os americanos que subiram, o outro lado o Brasil. E se juntaram lá em cima. E os alemães que estavam lá, os que não morreram, eles ficaram intocados, foram tudo presos. Finalmente conquistamos, né, o Monte Castelo. É. E depois de Monte Castelo, vocês foram para... Aí depois nós fomos para Montese. Montese mesmo. Montese era Outro tipo de guerra, né? Montese era quase uma cidade como Santa Maria, de grande. Mas olha, aquilo lá ficou esbagaçado. Ficou, né? Ficou esbagaçado aquilo lá. O senhor achou mais difícil conquistar Monte Castelo ou Montese, na sua opinião? Montese foi mais difícil. Mais difícil, né? A guerra urbana é mais difícil, né? Não, e os obstáculos que nós trancava também eles, né? Sim. Porque o cara entra numa rua aí que está conforme a cordilheira de casa, o cara se apoia, né? Sim. Se esconde. As casas servem de abrigo. E vocês tinham que checar cada casa, né? Entrar nas residências e... Não chegava, nós derrubava tudo. Derrubava tudo. Né? Uma casa que começa aí, uns 2, 3 tiros ali, estava tudo no chão. Onde morreram mais pracinhas? Foi em Montese ou foi em... Dessa parte aí eu não tenho conhecimento. Não tem conhecimento, né? Mas eu acho que foi mais ou menos. Montese foi muito difícil de tomar a cidade. Muito grande e muitos obstáculos lá que eu protegia tanto nós como eles. Era a última defesa, né, dos alemães. Foi a última. Eles não tinham mais para onde ir. Né? Se perdesse Montese, né, tinham que recuar. Montese era liquidado. Depois de Montese nós tivemos, né, um confronto lá com a 148, né, a divisão alemã que foi rendida, né, pelos brasileiros. O senhor chegou a participar dela ou não? Só nos transportes. Só no transporte? Já levando os prisioneiros, né? Sim, só levando, Mas foi um horror de gente. E caminhão cheio de... Ia 2 soldados, às vezes brasileiros, um caminhão americano atopetado de prisioneiro e 2 soldados com o motorista lá embaixo e 2 atrás do caminhão com a metralhadora. Eles podiam matar o motorista e pegar, e passar. E aí cai todo mundo e se os que sobram pegam as armas dos outros e aí podiam atirar contra nós, né? Chegavam 3 brasileiros, 3 americanos com um caminhão com 60 prisioneiros. E como é que foi a convivência com a população civil italiana? Era muito grande. Muito grande. Muito grande. Porque a gente estava defendendo eles, então a gente podia confiar neles, quer dizer, porque o perigo da guerra é quando
a gente não confia com o povo, né? Sim. E lá não, o Mussolini traiu eles, eles tinham pavor dos alemães. Sim. Dentre os aliados, americanos, ingleses, né, e brasileiros, né? Por que o italiano preferiu os brasileiros? Pois aí essa parte eu não sei. Me falaram lá que vocês, que o inglês queimava a sobra de comida. O americano doava a sobra de Os comida. americanos E os brasileiros dividiam a sua ração. Era verdade isso? com os povos famintos. Sim. Isso é verdade. Uhum. Bacana. Eu queria que tu visse a quantidade de crianças que tinha roda naqueles acampamentos. E os alemães metralhavam, às vezes aquela gurizada metralhava. Uhum. Maldade, né? Maldade. Crueldade, na E verdade. nós dávamos o que podia, a gente dava, porque a gente... E me conta aqui, o inimigo frio, foi difícil de enfrentá-lo? foi difícil. Foi difícil. Você chegou a sofrer, teve algum problema com, né, pé de trincheira, essas coisas, né, que ocorria muito, né? Não. Não? Isso, E aquela história, o senhor se protegia como do frio assim? Além do fardamento, vocês... nós tinha o combate-bruto, que era uma botinha, Aham. e tinha um galochão que eles forneceram, era de borracha aquilo, Ah, que botava com aquela botinha, era de pelica, Aham. era maciazinha, a gente Macia. tirava naquele galochão de borracha, que era para combater o frio. Colocava por fora ou por dentro da bota? Passava com aquela botinha dentro daquela De borracha. de borracha. Olha só. Mas assim mesmo gelava até o joelho. Gelava até o joelho. Porque o senhor enfrentou lá temperaturas abaixo, 20 Sim. graus abaixo de zero. Até Até para quem é acostumado aqui no sul, as minhas, mas aquilo foi muito, né? orelhas ficou parecendo um rim. Né? Ficou grossa desse tamanho assim. Imagina. Nossa Senhora. E chegava a dormir no relento, assim, na guerra? Sim, quando nós estávamos nos combates, eu pousava na trincheira. Pousava na trincheira, né? E geralmente as patrulhas eram feitas de dia ou de noite? Tanto de dia como de noite. Uhum. E teve alguma que te marcou mais ou não? Mas uma vez eu caí num buraco de noite cheio d'água. Sério? Os alemães faziam um buraco quadrado para entrar para dentro, né? Uhum. E choveu, com muita neve, chuva e tudo, encheu d'água. E nós fomos fazer uma patrulha noturna, Uhum. só por intermédio de objetos. Dizia, o cara dava o roteiro, daqui a 500 metros tu vai encontrar um pinheiro, assim, assim, assim. Lá tu pega tantos metros para a esquerda ou tantos metros para a direita, consegue ver. Uhum. E assim, e aí quando eu vi, caí no buraco. Isso Cheio de água. Estava no inverno, isso? Porque no inverno lá na Itália é muito úmido. Uhum, sim. E aí? Mas aí Molhou até... quase morri, tremia que nem cachorro. Nossa, Pesado. Tinha que terminar o roteiro. tinha que terminar, né? Só que não, se fosse dominado aí, não. Não deve ter sido fácil, né? Com o fardamento todo molhado. Eu conheci o sargento, não sei de onde é que ele era, acho que era mineiro. Disse que ia indo de noite, no escuro, com a patrulha. E quando ele viu, se fechou com uma patrulha alemã, né? Uhum. E disse que foi aquele para... Tanto eles atiraram como nós atiraram. Eles mataram tudo, a outra patrulha com 12 homens, sobrou um só. Nossa Senhora. Mas tu atirou porque quis, você quer dizer.
Não, acho que graças a Deus o meu dedo que colheu e apertou o gatilho. Esse cara contava, ainda fazia, contava história para fazer rir. Não E foi... o cara ficou, viram, você fechou, falou, ah! E aquele foi aquele tiroteio só. E eles morreram tudo. Meu Deus. Eles pegaram uma metralhadora que atirou, pegou eles em fila, Aí foram não todos. sobrou nenhum. O senhor chegou a conhecer o tenente-coronel Nestor? Na época ele era sargento. Como é o nome dele? Nestor Silva. De onde é que ele era? Ele era de Minas Gerais. Ele era do 11º RI, né, do 11 RI. Não conheço. Não. Ele hoje mora em Brasília. Ele é um veterano que está com 105 anos. 105? 105. Eu- Desfilou com a gente no 7 de setembro, É. esse último. Muito bom. E no mais a gente vivia lá de potoca e fazer picardia e bobajada, né? Aham. Era um momento para relaxar, né? Para relaxar, né? A gente ganhou uma vitrola, nós tínhamos uma vitrola no acampamento. Daquelas de dar corda e o disco. E tinha um sambinha que dizia, né? Aquele aperto de mão não foi adeus, né? Aí o cara disse, claro que não foi. Tudo isso passou. Aí um outro dizia lá, esse foi o último samba que eu dancei com a Lígia. Ah. Olha. Acabou a guerra, foi felicidade lá Acabou no a fronte? guerra, foi aquela só alegria. Só alegria. E eu ainda saí de lá e fui convidado por comandante da minha companhia lá. Esse foi 250 homens, fez um desfile em Portugal. E como é que foi a chegada aqui no Brasil, né? Aí foi uma loucura. Tio. Foi uma loucura. É, chegando lá no Rio, era um horror de gente. Ah, Era um horror de gente esperando. Aí, ordem para descer, começamos a descer, e nós descia e se atirava no chão, beijava o chão. nossa. Aquele povo que estava lá era um mar de lágrimas de ver aquilo.
ovacionando todo. E depois todos vocês. já os milicos começaram a pegar nós tudo e levaram para Realengo. Aquela vez tinha saído da escola de cadete de Realengo para Agulhas Negras. E lá em Realengo estava aquelas acomodações da escola, estava tudo vago. E aí começaram a enfiar nós lá, tudo lá. E o senhor, depois disso, o senhor continuou no Exército? Não, Não? eu pedi para sair. Pediu para sair. Eu pedi antes, eu queria ficar, mas os caras queriam me mandar para Recife. Aí eu falando com os milicos lá, que eram lá de Recife, ele disse, pá, não vai para lá, isso lá é uma imundícia lá, uns quartéis miseráveis lá, tirados lá. Lá é um horror, tio. Meio largado, Não né? vai para lá. Aí o senhor não quis. Aí eu digo, não quero ir. Me fala a coisa que mais te marcou na guerra, assim, alguma coisa que o senhor gostaria de deixar, algum recado sobre a sua experiência para o nosso público. O que mais me marcou foi o tratamento do exército, dos comandantes, que tratavam a gente como filhos. E eu tenho até hoje a minha gratidão para os comandantes militares, porque eles também sentiam na carne aquilo que eu estava sentindo. Sim. Que era a falta dos pais. O cara metido naquilo que o cara não sabia se não ia morrer ou não ia, né? O senhor tem algum filme no cinema que o senhor já assistiu aqui no Brasil sobre a guerra que te marcou, que o senhor gostou mais? Não, eu sei, os filmes que eu ia de guerra assim, eu me sentia honrado. Honrado, né? Me sentia honrado. Sim. Quer dizer, via tudo aquilo, o maior perigo do mundo, né? E o cara ainda está aqui contando a história. Bom, eu conheci a guerra primeiro pelo cinema, né? É. E a gente vê algumas coisas são mais romanceadas, né? Outras querem mostrar um pouco mais a realidade. Mas o cinema ele teve uma participação grande, né? Para manter esse período, né? Tenebroso, vivo, para as pessoas não esquecerem, né? É isso, né? Augusto, alguma pergunta que você gostaria de fazer? Apenas com relação ao tratamento após a guerra. O que aconteceu, porque após a guerra, quando vocês retornaram, infelizmente não foi dado a vocês um reconhecimento. Isso aí Por muito tempo, né? foi a única falha que eu acho que Que o exército não teve, né? sei de quem aconteceu isso. É que eles não tiveram o tratamento que mereciam. Foram praticamente abandonados, né? Fomos abandonados, porque Muitos com problema de saúde, né? muito chegaram lá, desembarcaram lá, largaram, o cara sem emprego, depois Sem dinheiro. chegar sem dinheiro, sem nada. Né? Como é que foi a sua readaptação à vida civil? O senhor saiu do Rio, veio para a sua terra de volta e conseguiu um emprego, conseguiu ter uma vida normal, casou, como é que foi isso? Não, foi assim. Eu, depois que eu vim para cá, a minha tendência foi procurar um emprego. Porque o cara ficar sem ganhar nada e passar por tudo aquilo que o cara passou, vibrando até a morte. Sim. Né? E vou procurar uma coisa que eu possa fazer. E daquele meio de tempo aqui do Rio Grande do Sul, estavam reestruturando a Polícia Civil. Abriu concurso para inspetor e escrivão de polícia. E eu digo, sabe de uma coisa, vou escrever isso aí. Aí fui lá em Porto Alegre, me inscrevi, fui fazer o concurso e passei. O senhor virou policial civil, então? Aí passei a ser inspetor de polícia e trabalhei 58 anos na Polícia Civil. Olha só, maravilha, hein? Trabalhei aqui em Júlio de Castilho 30 e tantos anos. Respondi como delegado por Candelária. E fui comissário de polícia de Santa Maria mais 6 anos. Que história, hein?
Muitas emoções nessa história, hein? Qual o segredo para chegar a 102 anos, de uma forma bela como o senhor está, com a cabeça boa? Qual que é o segredinho? Tem algum? Esse segredo aí eu aprendi lá na guerra, por tudo que eu passei. Aham. Eu fui aprendendo, né? Que a gente deve ser uma pessoa autêntica. Não andar se metendo em coisas que não se deve se meter. Uhum. Que aquela gurizada de antes, a maioria eram muitos atrasados e não tinham essas má conduta que muitos apresentam hoje em dia. Sim. Uma vida regrada, né? Uma vida regrada. E alimentação, o senhor tem algum segredo, não? Não. Não? Come de tudo? Uma coisa que eu acho que foi um pouco a minha durabilidade é que eu nunca bebi e nunca fumei. Ah. Nunca botei cigarro na boca e nunca bebi. Nunca tomei um porre. Olha só. Então tá aí. Fala, Augusto. Seu Taltíbio, o senhor enfrentou uma guerra, o senhor venceu o inimigo, o senhor liberou um país do jugo nazista. Como se não bastasse, o senhor retornou e combateu o crime. O senhor lutou 2 guerras, seu Taltíbio. O senhor lutou uma guerra mundial e lutou uma guerra contra o crime, contra a marginalidade. Então, o senhor é um herói dobrado. É um herói em dobro. Cabo Custódio, uma vida dedicada a combater o inimigo, seja lá na Itália ou aqui no Brasil. Teve uma passagem muito importante e nos trazendo sempre muita alegria, e a gente tem muito a agradecer ao senhor. A minha gratidão para os meus comandantes militares, que apesar de tudo foram muito bons e foram os nossos segundos pais. Com certeza. Muito obrigado. Os senhores durem a mesma idade que eu tenho e mais um pouco. Amém. Só se eu chegar igual o senhor, andando e com a cabeça boa. Agora tá perfeito. Deixa eu ver. Deixa eu só ajeitar só isso aqui. Deixa aqui assim para ficar bem visível. Calma aí, deixa eu acender aqui. Olha só. Tem criança. Vira pra lá, senhor. Só um pouquinho. Um sorriso, tá vendo que já vai embarcar de novo. Agora pode olhar pra cá. Olha pra ele. Nossa, que maravilha. Parabéns. Parabéns. Experimenta lá, botar na cabeça Pesado, né? para te ver o peso que tem isso. Mas tu conhece isso aqui? Ah, eu quero ver isso aí. Também. A foto. Vê que esse é dog tag? Posso ver? Isso aí o cara usava no pescoço, como se uma granada pegasse Essa no aqui cara. era sua? Os caras pegavam e ficavam em pedacinhos e não sabiam que era que o T morreu ali. Leia aí para te ver, tem toda Olha. gravada embaixo do relevo. Isso é uma relíquia. Bem conservado, hein? Muito. Viu? Um camarada lá de São Paulo me ofereceu 10 mil por aquela plaquinha. Digo, não. Não, não venda E essa nunca. aqui? Nunca. Esse aqui também é muito bom.
Brasil.